Olá, seja bem-vindo ao canal Fenomenologia na Prática Clínica. Meu nome é André Toso, eu ajudo psicólogos a ter segurança e se tornar referência na prática clínica. Se você não subscreve o canal, subscreve aqui para receber mais vídeos como esse, mais aulas como essa. Hoje, nessa aula aqui, você vai aprender sobre o que é a psicopatologia fenomenológica e quais são as principais diferenças entre a psicopatologia fenomenológica e a psicopatologia moderna que a gente vê nos dias de hoje, a psicopatologia tradicional, vamos dizer assim, né? Então, a gente vai entender um pouquinho as diferenças entre essas duas psicopatologias que eu vejo como algo fundamental para os psicólogos entenderem e compreenderem os fundamentos de uma, da psicopatologia mais tradicional, e os fundamentos da psicopatologia fenomenológica. E assim a gente consegue colocar na balança e ver os dois lados, né, das coisas. Porque um dos problemas que eu vejo hoje em dia é muito esse, a gente chama assim de fla-flu, né? Que é muito essa disputa, o que seria melhor, né? Uma psicopatologia tradicional, baseada em evidências, ou uma psicopatologia fenomenológica mais aberta, mais compreensiva, né? E no final das contas, as duas psicopatologias são escolas com séculos de história, de conhecimento acumulado, e que a gente não tem como dominar nenhuma delas assim totalmente, né? Mas a gente pode compreender as diferenças para, a partir dessas diferenças, a gente utilizar na nossa prática clínica o melhor das duas. Porque muitas vezes a gente precisa utilizar parâmetros, orientações de uma psicopatologia mais tradicional para poder compreender o que está acontecendo com o paciente. Mas se a gente não tiver uma postura fenomenológica e souber como é que a gente pode trabalhar a psicopatologia a partir desse olhar fenomenológico, fica difícil de fazer um atendimento mais humano, um atendimento mais real, um atendimento que realmente auxilie o paciente. Então, a articulação entre essas duas coisas, no meu ponto de vista, é importante. E a partir do conhecimento que vocês vão adquirir nesse vídeo aqui, vocês vão entender um pouco mais como é a diferença e como é que a gente pode trazer para a prática clínica novos conceitos. Conceitos fenomenológicos que trazem uma riqueza muito grande para a visão da clínica. Né? É o que tem acontecido com os nossos alunos do Instituto de Fenomenologia e Prática Clínica, que quando eles chegam, né, eles chegam com determinada visão ou muito estreita da psicopatologia tradicional, ou aberta até demais da psicopatologia fenomenológica, sem orientação, né, muito perdido. E depois que eles começam a fazer o nosso curso, né, é como se eles vissem uma novidade muito grande, é algo muito diferente de tudo que eles viram. Por quê? Porque a gente consegue unir as duas visões e trazer uma síntese que funciona na prática clínica. Porque o que importa para nós? Importa a gente auxiliar o nosso paciente a melhorar, a se sentir melhor na nossa prática, no nosso dia a dia clínico, né? Então, essa aula tem esse objetivo, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou falar um pouquinho de como que a psicopatologia tradicional vê e como é que a psicopatologia fenomenológica traz um novo olhar, tá? E em cima disso a gente vai chegar nessa síntese, combinado? Então vamos lá, pessoal. Então curte o vídeo aqui, se você gosta dos nossos conteúdos, para a gente poder crescer e estar mais presente aí no YouTube, tá bom? Então, ó, primeira coisa, a gente precisa entender que a psicopatologia tradicional, ela é baseada, ela tem como fundamento filosófico a biomedicina naturalista, né? Então, toda essa psicopatologia que a gente vê, do DSM, de todas as classificações, né, dos diagnósticos que a gente ouve falar, né, quando a gente ouve falar em depressão, ansiedade, em transtornos de pânico, transtornos de personalidade, transtornos obsessivo-compulsivo, tudo isso ele tem um fundamento, uma visão baseada na biomedicina e no naturalismo. Então, ela também é baseada num paradigma positivista das ciências naturais. Ou seja, o que isso quer dizer? Considera o homem como um organismo biológico, né? Então, o homem sendo um organismo biológico, nós podemos ver que ele é composto por funções, muitas vezes, psíquicas e funções orgânicas que a gente precisa tratar. Ou seja, o transtorno
é uma doença, é uma disfunção objetiva que precisa ser tratado para que o paciente volte à normalidade, né? E só isso aqui já daria assim um curso, pessoal. Porque para a gente saber o que é uma doença, um transtorno de personalidade, a gente precisaria definir o que é normalidade. E a definição de normalidade é um desafio imenso, né? É uma coisa assim colossal de filosofia, assim, de visão de mundo, muito difícil de eu, num vídeo aqui no YouTube, dar a profundidade para vocês do que é essa discussão filosófica, né? Então, por isso mesmo, o que a gente precisa olhar? O que a fenomenologia traz de riqueza para a gente nesse sentido, né? Traz a base que a gente chama de fenomenológica e hermenêutica, que considera o homem como um ser no mundo, um ser que dá e produz sentido, e que também recebe sentido do mundo através da sua abertura afetiva, né? Isso já diferencia bastante uma psicopatologia tradicional da psicopatologia fenomenológica, tá? Porque a psicopatologia fenomenológica coloca no centro da questão a existência, o existir, como abertura do ser humano, né? E essa abertura, né, ela pode estar mais expandida ou mais contraída, mais aberta ou mais fechada. Ela pode ter mais sentido ou menos sentido, né? Então, a gente substitui, né, numa psicopatologia fenomenológica, a palavra, por exemplo, transtorno por privação existencial, né? Então, a gente tem o transtorno mental, que vai para o paradigma biomédico, nós temos uma mente, um cérebro que está com uma disfunção psíquica e que precisa ser, de certo modo, consertado, né? E para a fenomenologia, nós temos uma privação existencial. O que quer dizer privação existencial? Privação é faltando algo, né? Quando a gente está privado de alguma coisa, é algo que existe, que está disponível, mas nós estamos privados, nós não temos aquilo, né? E existencial é a abertura, vem de abertura, né? Para o Heidegger, existencial é a própria abertura, né? A nossa abertura para o mundo. E essa privação existencial é uma privação de abertura, tá? É falta abertura. Então a gente está contraído, está fechado, nos sentidos, na existência, no modo de experimentar a realidade, de experimentar o mundo, né? Então, a questão da psicopatologia fenomenológica é que o problema é a própria existência, é a própria abertura. Ou seja, é isso que precisa ser olhado, é isso que precisa ser significado, que precisa ser dado sentido, é na própria existência. E isso muda tudo, né? Então, a gente não está num paradigma médico em que a gente precisa consertar algo que não está funcionando, né? Nós, na fenomenologia, nós acreditamos que nós estamos compreendendo afetivamente a nossa abertura. E é a partir dessa compreensão afetiva da abertura que é possível o paciente dar um novo sentido existencial e, assim, ele deixar de ter aquela privação existencial, deixar de ter aquilo que faz mal para ele, né, que não está fazendo bem. Porque, assim, ó, vamos falar a realidade, tá, pessoal? Porque às vezes as pessoas falam, ah, não, mas na fenomenologia a gente não tenta melhorar o paciente, né? Eu não vejo assim, tá? Eu vejo que, assim, um paciente chega para nós, ele está com questões, com sofrimento, ele quer melhorar e a gente acha que ele não precisa melhorar, se ele mesmo quer, se ele mesmo está trazendo esse tema para nós, ele precisa melhorar, né? Agora, essa melhora, ela não é como se fosse, assim, uma doença física que chega no médico e o médico passa uma medicação que vai diminuir aquela doença, que vai tirar aquela doença, de certo modo, e que a pessoa vai se sentir melhor. Na psicoterapia, isso não é bem assim. Na psicoterapia, isso que faz a pessoa sofrer só vai diminuir a partir dos sentidos que essa pessoa dá para o seu sofrimento e para a sua existência, né? Então tem uma diferença muito grande, né, no fundamento e na concepção do que é o ser humano de uma psicopatologia tradicional e de uma psicopatologia fenomenológica, tá? Então, qual que é a compreensão do sofrimento da psicopatologia tradicional, né? Como que a gente pode entender a compreensão do sofrimento? O sintoma é um sinal de uma patologia interna, de algo
internalizado na pessoa. Algo, uma disfunção neuroquímica, cognitiva ou comportamental, né? E o que a gente precisa, né? É identificar e corrigir, né? É isso que a medicina procura fazer, né? Diagnostica, identifica e após isso corrige. Né? Nada de errado com essa visão, porque eu acredito que isso é importante mesmo. Né? Quando chega um paciente com sofrimento, a gente precisa fazer o mesmo movimento, a gente precisa identificar, a gente precisa compreender com ele, junto com ele, como é que isso pode ser superado. Né? Mas, para a fenomenologia, tem uma diferença bem grande. Por quê? Porque esse sintoma que está acontecendo não é sinal de uma patologia interna, é sinal de uma expressão, de um modo de existência, do modo como o paciente se conduz e se relaciona com o mundo e com os sentidos que ele dá. Olha a diferença que tem, né? Então, não é possível apenas eliminar o sintoma sem a gente compreender a sua origem na experiência vivida do paciente, ou seja, na vivência do paciente. Essa é a grande diferença, tá? Porque assim, todo paciente, o paciente ele quer eliminar o sintoma, né? Ele chega para nós com ansiedade grave, com crises de pânico, e ele quer o quê? Quer eliminar o sintoma. E nós temos ferramentas, através das vivências fenomenológicas, nós eliminamos sintomas, né? E rapidamente. Ainda bem que a gente conseguiu construir ferramentas e instrumentos fenomenológicos que são muito eficazes para a diminuição do sintoma. Mas isso não é suficiente. Por quê? Porque a gente precisa compreender a raiz, a origem daquilo que está causando o sintoma. Porque senão o sintoma se transforma em outra coisa. E aí continua. Né? Ele pode mudar, ele pode se modificar o sintoma, mas ele continua presente. Né? Então, ao invés de, como na psicopatologia tradicional, a gente classificar, medir, diagnosticar e corrigir, né? Que é o sentido da psicopatologia tradicional, na fenomenologia, a gente faz a descrição fenomenológica. A gente começa a compreender e abrir espaço de sentido na vivência do paciente. Através da vivência, a partir da vivência e com o sentimento muito presente. Né? A gente acredita aqui que, pelo sentimento, o paciente é capaz de mudar, de transformar qualquer sofrimento que ele tem. Tá? Isso é uma coisa que a gente acredita porque a gente viu nos 15 anos que a gente atende em clínica, nas nossas aulas, a experiência dos nossos alunos, quando eles começam a aplicar as vivências e começam a ver as transformações nos pacientes, a gente viu que quando o componente do sentimento aparece, se revela, o paciente se transforma com mais facilidade. Né? Então, essa descrição fenomenológica é muito mais importante para nós do que a classificação de um DSM, né, de um diagnóstico baseado em manual, por exemplo, né, um CID, ou protocolos mais padronizados, né, que existem na psicopatologia tradicional. Nós não ignoramos isso e não rejeitamos isso. Isso é uma descrição também, né, o diagnóstico categorial, baseado, por exemplo, no DSM, é um diagnóstico que tem a experiência das pessoas que fizeram, tem a sua validade, tem o seu lugar na ciência moderna. Mas ele não pode substituir o mais importante, que é o encontro paciente-psicoterapeuta, que é o vínculo, que é o sentimento. Isso não pode substituir. Ele pode enriquecer esse encontro, inclusive, mas não pode substituir. Tá? Então, essa é outra diferença em relação ao diagnóstico, né? Que a gente vê claramente na diferença da tradicional para a fenomenológica, né? Então, qual que é o papel, qual que seria o papel do psiquiatra, né? O psiquiatra, ele é um especialista, né, que identifica, diagnostica e corrige as disfunções como um técnico, né? Assim, ele precisa ter uma visão muito técnica daquilo que está acontecendo para ele saber exatamente qual é a medicação que o paciente precisa para diminuir aquele sintoma específico, qual é a combinação de medicações, né? Então, ele tem um papel fundamental em situações, principalmente, de gravidade extrema de privações existenciais, em que o paciente já está com os sentidos
totalmente desarticulados e não tem mais o que fazer na terapia. Às vezes acontece isso, pessoal. Às vezes a pessoa chega em tal estado que a primeira coisa que a gente precisa fazer é encaminhar para a psiquiatria, para depois a gente conseguir trabalhar alguma coisa, porque ele precisa primeiro de, pelo menos, diminuir aquela sintomatologia que já constelou, vamos dizer assim, que já está totalmente presente naquele paciente, né? Eu, algumas vezes, lá em Portugal, principalmente, quando eu atendi casos mais complexos, assim, de trauma emocional, eu precisei fazer esse movimento de trabalhar em conjunto com o psiquiatra para que as coisas realmente caminhassem, né? E isso não tem nada de errado nisso, né? Às vezes eu vejo os psicólogos da fenomenologia ou dessa área mais humanista, né, com assim uma rejeição a levar o paciente a indicar um psiquiatra para o paciente. Isso é um preconceito que a gente precisa ver que talvez tenha faltado chegar a pacientes difíceis mesmo, com casos realmente complexos para esses psicólogos, porque eles ainda não sabem o que é atender um caso complexo. Porque se soubessem, eles teriam mais abertura para isso, né? E a partir do momento em que o paciente é levado vai para um psiquiatra com uma visão próxima da fenomenológica, né? É possível a gente encontrar esse tipo de profissional. E a gente coloca esse profissional, esse paciente, ele toma medicação, né? Começa a ter mais assim equilíbrio e começar a conseguir diminuir a sintomatologia, aí sim ele vem para uma psicoterapia fenomenológica, em que a relação terapêutica pode se dar, em que o terapeuta pode estar presente na sua afetividade, na sua existência, nesse encontro, com abertura, com cuidado, e aí sim a terapia poder avançar, né? Eu diria que a maioria dos pacientes que chegam para nós nem sempre precisam de psiquiatria mesmo. A maioria não precisa. Mas esses casos mais complexos é necessário esse movimento, sim, né? Por isso, essa articulação que eu acho tão importante, esse respeito que a gente tem que ter também pela psiquiatria tradicional e pela psicopatologia tradicional, né? A gente precisa se colaborar, ter uma colaboração, né? Respeitar para ser respeitado também, né? Porque muitas vezes os psiquiatras ou os psicólogos cognitivo-comportamentais, né? Às vezes podem não respeitar a fenomenologia exatamente pelo desrespeito que também ele sofre, né? Então a gente precisa respeitar para ser respeitado e ser respeitado para respeitar também, né? Mas eu diria que, assim, mesmo que não nos respeite, a gente precisa respeitar aquele que está fazendo um bom trabalho, né? E que tem muitos que estão fazendo bons trabalhos, né? Então, por exemplo, a visão do sintoma da psicopatologia mais tradicional é uma visão de que aquilo que está acontecendo é algo estranho à normalidade, ao sujeito e que precisa ser removido, precisa ser medicado, que precisa ser neutralizado, né? Então, é como se fosse uma guerra e eu preciso vencer a guerra contra um oponente que é o transtorno mental, por exemplo, né? Então, é uma guerra aberta que é realizada. E como eu disse anteriormente, quando o caso é extremamente complexo, às vezes essa guerra é necessária, né? Às vezes é preciso mesmo para tirar o paciente daquela situação que ele está de gravidade, né? Mas para a fenomenologia, né, para a psicopatologia fenomenológica, o sintoma é um modo de revelação, muitas vezes, de algo que o paciente precisa olhar na sua existência, né? Expressa, mostra um fechamento, uma perda de sentido, algo que ele precisa olhar com mais profundidade. E por esse olhar de profundidade que o sintoma convida a se fazer, o paciente pode chegar a compreensões afetivas mais profundas sobre si mesmo, sobre a sua existência, sobre o seu sentido existencial, né? Então, a visão do sintoma é bastante diferente também, tá? E os métodos de intervenção também são muito diferentes, claramente, né? Porque os métodos da psicopatologia tradicional são métodos mais protocolares, de técnicas e intervenções mais universais para serem aplicadas na singularidade do paciente, né? E vai buscar resultados disso, né? Buscar resultados mensuráveis, né? Enquanto que na fenomenologia a gente está trabalhando
uma relação terapêutica em que o vínculo é fundamento e que vai revelando nesse vínculo os modos de existência desse paciente e vai, com a relação e com uma série de outras coisas que não cabe eu aqui falar hoje, né, porque senão a aula ficaria muito extensa, buscar clarear a experiência existencial do paciente para que ele possa, aos poucos, novamente, se abrir à sua existência, abrir existencialmente e deixar de estar tão privado na sua abertura, na sua existência. Né? Então, muito mais do que remover algo, procurar assim protocolos e técnicas universais na singularidade, a fenomenologia ela trabalha com a construção de uma compreensão afetiva. E não é nem com a construção, porque construção não é uma palavra muito boa para isso. Eu diria que é o despertar das tonalidades afetivas, o despertar da compreensão afetiva. Né? Então, nós trabalhamos com uma outra linguagem, né? Não é uma linguagem técnica, a gente chamaria de uma linguagem poética, que vai trabalhar a afetividade do paciente, que vai trabalhar o próprio ser do paciente, os sentimentos, as memórias, a afetividade, né? Tudo aquilo que é difícil de compreender racionalmente, porque tem outra linguagem, tem a linguagem afetiva e tem também a linguagem somática, ou a linguagem corporal, né? A linguagem da própria experiência humana, da própria experiência existencial de ser no mundo, de estar no mundo, de ser como os outros, né? É isso que a fenomenologia vai trabalhar, né? E assim, como né, que a gente avalia, por exemplo, numa psicopatologia tradicional, se a coisa está caminhando ou não? É pela redução dos sintomas e retorno ao funcionamento dito normal do paciente, né? Então, o paciente parou de trabalhar, por exemplo, por conta das questões de problemas existenciais que ele tem. Voltou a trabalhar, tá funcionando, mesmo que esteja ainda meio triste, meio cabisbaixo, tá indo bem, né? Na fenomenologia, a gente vê que isso é um passo. Esse pode ser um passo, mas é um passo pequeno, porque o maior passo mesmo é quando a pessoa encontra um fluxo de sentido na existência dela, né? Em que a sua abertura ao mundo se expande, se abre, né? E ela volta a sentir o mundo com os olhares quase, às vezes, da criança, da novidade, do encantamento, da felicidade, da alegria, né? E esse é um processo que precisa passar primeiro por um processo da pessoa voltar à sua normalidade existencial, no sentido de ter relações, de ter trabalho, de ter as coisas que precisa ter para a existência se articular. Mas isso é pouco, né? Porque a gente está falando aqui, para a psicopatologia fenomenológica, de um modo de ser mais conectado consigo mesmo, mais conectado com o seu modo real de ser, autêntico de ser. Né? Então, tem uma diferença bastante grande. Né? Nesse tempo de progresso terapêutico, por exemplo, né, às vezes a gente vê, mas a fenomenologia não dá alta, né? Olha, a existência é um problema que se resolve existindo, não tem alta para a existência. Né? Não dá para dar alta, olha, você já está totalmente pronto para a existência, você já, assim, não precisa fazer mais nada. Se for assim, é melhor enterrar a pessoa, né? Porque a existência já acabou. A existência é esse modo de caminhar, né? Esse modo de ser aberto na caminhada existencial. Não dá para finalizar a existência, assim, não tem um final. Acabou aqui, já está curado da própria existência, né? Então a fenomenologia não acredita nisso. Por isso que dar alta é algo que não cabe para a fenomenologia, na minha visão, né? Cabe para o paciente chegar e falar, olha, já estou apto a caminhar por minha conta e aprender por minha conta, porque ele vai continuar sentindo as questões que ele sentia, só que o modo de compreensão das coisas como ela vem para esse paciente, podem ter uma alteração, pode ter uma modificação na sua compreensão, né? Então, esse é uma diferença também importante que a gente precisa ver, né? Então, do sintoma para o mundo, é mais ou menos assim, né? Então, o sintoma para a fenomenologia, né, ele simplesmente é um revelador,
né? Ele revela algo do ser do paciente. E é claro que quando esse sintoma ele fica insistente, ou seja, a pessoa começa a sedimentar o sintoma e o sintoma passa a ser o seu próprio modo de ser existencial, aqui que a coisa começa a apertar, aqui que começa a ficar difícil. E aqui que começa a se gerar o que a gente chama de transtornos, né? Que para a fenomenologia é privação existencial. Por quê? O modo de ser se tornou tão privado e tão associado e ligado com o sintoma que a pessoa já não consegue se ver de outro modo que não com o sintoma. E aí começam as tarjas, né? Começam os rótulos, né? E a partir desses rótulos a pessoa vai se reconhecendo e existindo no mundo a partir desses rótulos, né? E na fenomenologia a gente precisa ir superando aos poucos esses rótulos. E como é que se supera esses rótulos, né? A gente supera esses rótulos junto com o paciente, fazendo pela profundidade ele perceber, ir percebendo e compreendendo que ele está muito além de qualquer rótulo, né? Que o ser ele não tem rótulo, ele não tem assim definição, ele não tem faixa. O ser é um mistério profundo que precisa ser desvelado a cada momento, a cada caminhada existencial, a cada encontro com o mundo, no mundo e com as pessoas, com as experiências, com as vivências, né? E para a gente chegar nessa psicopatologia fenomenológica prática, né, a gente precisa passar, o terapeuta, né, o psicólogo, ele precisa passar por três pilares, três posturas, três modos fundamentais para que isso se desenvolva nele mesmo, né? Então, eu vou até compartilhar aqui essa imagem, né, que é o método FPC, que é o método Fenomenologia na Prática Clínica, que é um método que tem esse caminho, é um caminho, né, de conhecimento prático, ou seja, saber essas bases essenciais da prática mesmo, né, conhecer a prática clínica, ter um conhecimento prático em estudos de casos reais, né, e saber manejar clinicamente cada caso que chega, cada paciente singular que chega, né. A partir desse conhecimento prático, a gente pode também trabalhar a nossa postura fenomenológica, que é um modo de ser do terapeuta que se abre para esse encontro e que se abre para essas compreensões afetivas, para a tonalidade afetiva, né? E a gente trabalha com o método SPY para isso, o investigador de si, silenciar-se, paciência, atenção e intuição. São modos de ser do próprio terapeuta que precisam ser trabalhados. Ou seja, o que a gente propõe, né? A gente propõe que a melhor ferramenta para um terapeuta clínico é ele mesmo. Não é nenhuma teoria externa a ele. É ele mesmo. E é a sua experiência com o paciente, né? E por fim, a gente coloca vivências cognitivas, afetivas e somáticas, que são experiências que o paciente vai se aprofundar nessas experiências para que as mudanças de fato aconteçam, né? E tudo isso com acompanhamento e com supervisão, que é o modo da gente olhar na prática como é que a gente pode melhorar como psicólogo, né? Então, eu não sei se você já conhece o método Fenomenologia na Prática Clínica, mas se não conhece, aqui está um modo de você ter um primeiro contato, né, com esse método que vem auxiliando centenas de psicólogos, né? Hoje, no Instituto de Fenomenologia e Prática Clínica, nós temos mais de 300 alunos, né, que estão aplicando já esse método, e esse método está mais do que validado, né? Ele já está mais do que validado porque muitos psicólogos estão colocando ele em prática, né? E nós estamos aqui chegando no mês de novembro, né? Estamos próximos de novembro de 2025, quando esse vídeo está sendo gravado, né? E nós teremos no dia 18 de novembro a maior Black Friday, a maior Black November que chamam, que assim a fenomenologia já viu, né? Nós estamos preparando assim uma proposta, uma oferta para você ser nosso aluno da formação avançada em fenomenologia clínica, que nunca a gente fez e a gente nunca mais fará, né? Nós estamos chegando num ponto no Instituto aqui de crescimento em que a gente não dá conta mais de entregar tanto quanto a gente tem entregado. E esse lançamento de novembro vai ser a última vez que a gente vai ter algumas coisas que a gente costuma entregar, mas com muito mais coisas ainda, que não vai dar mais para a gente fazer isso.
não tem mais como a gente fazer, né? Acabou os braços, a gente não tem braços mais para isso, né? Então a gente precisa agora, a partir de agora, estruturar, né, de uma outra forma o nosso instituto, pelo crescimento tão grande que a gente teve esse ano. E nesse sentido, é a última oportunidade. É a última oportunidade de você ser nosso aluno e ter coisas que assim são inimagináveis. Tá? Eu diria assim, se você estiver nessa live onde a gente vai fazer essa proposta da oferta da Black Friday, se você aproveitar essa oferta, se você quiser, você nunca mais precisa comprar um curso online em psicologia clínica. Nunca mais. Tá? Vai ter tudo o que você precisa, vai estar ali para você colocar em prática, ter uma clínica que realmente cresça, se desenvolva e que você tenha ferramentas para manejo clínico de qualquer tipo de psicopatologia na visão fenomenológica e também integrando com essa visão tradicional, mas sempre puxando para essa visão mais profunda da fenomenologia. Então, se você quer, fique ligado aqui no YouTube, no nosso Instagram, que a gente vai, aos poucos, revelando o que a gente vai trazer. Né? Então, fique ligado que dia 18 de novembro nós vamos ter esse grande momento, né? Um grande momento dessa oferta para vocês, tá bom? Então é isso, pessoal. Tudo de bom para vocês. Eu espero vê-los nos próximos vídeos aqui. Lembrando que toda segunda-feira, às 9h15, a gente tem live ao vivo aqui no YouTube, tá bom? Um abraço, tudo de bom. Até a próxima e nos vemos em breve.